Bom dia, tudo bem? Então vamos lá, meus amigos, nós vamos fazer a correção do trabalhinho que eu passei ontem, né? Do texto do enunciado de um problema matemático, né? Então vamos lá, na página 10, 11 e 12, a nossa correção. Qual é o tema explorado no problema matemático lido? Né? Nós sabemos aqui que o tema explorado é o quê? Um torneio de basquete. Onde essa atividade de matemática foi publicada originalmente? Foi publicada onde? Na Conquista da Matemática, nesse livro didático aqui, né? Ó, a Conquista tá mostrando lá embaixo do enunciado, ó. A Conquista da Matemática é no livro didático do 4º ano ensino fundamental. Então foi dali que foi tirado, né? E como é possível saber disso? Lendo a referência do texto. Então, geralmente, quando tem assim, a gente encontra um problema num site, né, na internet, a gente percebe isso, que sempre vem a referência aqui embaixo. Então, tá aqui a referência, ó. Aí vocês vão colocar a Conquista da Matemática, a Conquista da Matemática, 4º ano fundamental. 4º ano fundamental, ok, amigos? Então, a gente sabe que é possível da onde a gente tirar? É possível a gente saber pela referência embaixo desse texto. No número 2, em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? A gente pode encontrar em apostilas, em avaliações, em outros livros, né? Em livros paradidáticos, em livros didáticos e aí vai. Aí eu vou colocar alguns aqui, ó. Em apostilas, em sites, em livros e etc. Tá bom? Em cadernos. No número 3 está assim. Qual é a função desse enunciado do problema matemático? Assinale com X a resposta correta. Nós vamos marcar. Tem esses 2 quadradinhos. Então, a função é apresentar dados sobre um evento esportivo com o objetivo apenas de informar o leitor ou de apresentar ao leitor uma situação, problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. Com certeza é o segundo quadradinho, né? No número 3 é o segundo quadradinho que eu vou marcar, que é onde está mostrando, né? Está apresentando uma situação, problema, e para a gente analisar e solucionar. No número 4, tá, contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir de acordo com as cores indicadas. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho, verde, azul, amarelo e roxo, para a gente poder ir lá, né, contornar de acordo. Eu vou contornar de vermelho o número da atividade e introdução do problema. Então, tá lá, número 4, o anúncio do problema. Então, eu vou contornar de vermelho. Com verde, eu vou contornar as questões que compõem essa atividade. As questões que compõem essa atividade são essas questões aqui que eu estou fazendo aqui para perguntar. Que eu estou aqui perguntando, tá bom? Elas compõem, então eu vou contornar de verde. De azul, eu vou contornar as informações para análise. Aonde estão minhas informações para análise? Está no placar, porque o placar ali que está pontuando, que está mostrando os pontos, certo? E de amarelo, a imagem para ilustrar a atividade. No caso, a imagem que está aqui ilustrativa, que é ele jogando basquete. Aí eu vou contornar de amarelo. E por último, eu vou contornar de roxo a dica de como resolver a questão. O menininho dando a dica, né, como faz a média de pontos. Então, eu vou contornar aquela parte ali de roxo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de passar para a página seguinte.
né? Aqui, ó, de vermelho, de azul, aqui de amarelo, que é a parte da ilustração, aqui a parte que compõe a atividade de verde e por último aqui de roxo, tá bom, amigos? Aí na página seguinte tá assim: observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio do basquete. Foi a equipe E, né? Ela foi a única que venceu. Então vamos colocar lá, número 5, equipe E. Tá bom, amigos? No número, aí depois a bolinha. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Toda vez que a gente quer saber a diferença de um ponto para o outro, eu sei que eu vou trabalhar o quê? A minha subtração, ok, amigos? Então, eu vou marcar a subtração. E no número 6, eu vou estar... Para responder a questão C apresentada no problema, qual operação matemática preciso realizar? Se você for olhar a questão C, está perguntando assim, ó, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Para eu saber quantos pontos a equipe A marcou, eu vou ter que estar o quê? Somando todos os pontos que ela fez. Então, eu vou estar trabalhando a minha adição. Então, eu vou marcar aqui, ó, adição. Depois, no número 7, eu vou estar assim. A resolução da questão D, apresentada no problema, depende da resposta de quais outras questões? Aí tá, primeiro quadradinho A e B, segundo quadradinho B e C e terceiro quadradinho A e C. Então, para poder eu responder a questão D, vamos lá ver na outra página. Qual foi a média dos pontos dessa equipe por partida? Ele está até explicando aqui o menininho, ó. A média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Então, é preciso, né, que eu divida o total de pontos da equipe, né, pelo o número dos jogos disputados. Então, eu vou estar trabalhando o quê? Tanto com a A quanto com a C. Que a A é quantos jogos a equipe disputou. E a C é quantos pontos a equipe marcou. Então, eu somei tudo, né? E depois eu dividi pelo quantos jogos a equipe A disputou. Então, é a A e a C, que eu vou estar marcando ali, tá, amigos? A última aí, ó. A A e a C. Eu trabalho essas duas questões para poder obter. Aí tá assim, ó. Explique a sua resposta. Aí vocês podem escrever. É preciso dividir o número total de pontos da equipe, que é da questão C, né? Pelo número de jogos disputados, que é da questão A, tá bom? Que aí somou tudo e dividiu, tá bom? Vocês entenderam, né? Que é preciso dividir o número total de pontos pelo número de jogos disputados. Então, na 8 nós vamos fazer o seguinte. Tá assim, assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Quando ele falou que ele fala aqui, a média de pontos, né? Quando ela foi empregada essa palavra, ele quis dizer que era a nota mínima para aprovação escolar? Não. Ele quis dizer que é xícara de café com leite? Também não, né? Foi o resultado de uma soma que dividido pelo número de parcelas somadas. Tá bom? Então, vamos lá. É o segundo quadradinho, tá bom? Número 8, o segundo quadradinho, tá? Assim, nós vamos marcar o segundo, ok, amigos? O
problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e pode apresentar texto com imagens complementares. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a concordância verbal. Concordância verbal. Concordância verbal. Nesta sessão, você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Observe a imagem a seguir e leia a legenda abaixo. E em seguida responda as questões. Aí nós temos aqui, ó. Um atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Então, quais as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Eu percebo duas formas aí, o terminou e o terminaram, né? Por quê? O terminou está falando do atleta japonês. E já do terminaram está falando dos atletas, né? Mais de um, certo, amigos? Então, quais são as duas formas verbais empregadas? Terminou e terminaram. Terminou e terminaram. Né? Nós observamos aí que usou o terminou, né, para um substantivo no singular, que era o atleta. E o terminaram para os atletas, o substantivo no plural. Então tá assim, complete as lacunas com singular e plural, olha aí. Atletas, tá o quê? Plural, né? Plural. E atleta no singular, que aí tá falando de um só, certo, amigos? O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural, que é como a tia falou. Aí o que vai acontecer? Nós vamos agora fazer, né, a página 14 e a página 15, né? Só que eu vou estar falando um pouquinho aqui antes de vocês fazerem para que vocês possam entender. No caso aqui, vocês já entenderam que a gente está falando de singular, de plural, né? A gente está falando, para ter essa concordância verbal, tem que ser de acordo com singular e com plural. Os verbos se modificam devido a isso. E nós vamos também falar aqui, que eu estou querendo mostrar assim, mais ou menos onde vocês vão ter as dúvidas. No caso, quando eu fizer essa questão aqui do número 3, que está assim, ó. Um atleta terminou a competição em primeiro lugar. Eu vou substituir a palavra atleta por um pronome, entendeu? Por um pronome. Então, eu substituí e coloquei, ó. Ele terminou a competição em primeiro lugar. Já quando for atletas, esse substantivo que está no plural, eu posso substituir por pronome, né? Também no plural. Eles terminaram a competição em segundo lugar. Então, esse trabalhinho aqui, nós vamos empregar nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Então, além de tudo, eu vou fazer essa modificação com o verbo, colocando esse verbo no passado. Passado aconteceu ontem, mas de acordo com o meu pronome. Eu não posso esquecer isso. Meus pronomes, vamos relembrar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Lembram?
Então, aqui a gente vai estar fazendo esse seguinte trabalho, tá bom? O restante, acho que vocês não vão ter dúvida, não. Tá fácil. Na segunda folhinha, tá? Ele gosta de tocar violão. Eu vou substituir o pronome ele pela pessoa indicada, né? Aí tá, fazendo as alterações necessárias. Por exemplo, ele gosta de tocar violão. Vou substituir pelo pronome eu. Eu gosto de tocar violão. Entendeu? Por exemplo, o nós. Aí eu já vou mexer com esse verbo, né? Nós gostamos de tocar violão. Então você vê, né, a concordância verbal de acordo com os pronomes, né, com os substantivos, tá bom? Então assim, acredito que vocês vão conseguir, não tá difícil não, tá bom? Agora nós vamos para G, então vocês vão fazer a página 14 e 15, tá bom? E nós vamos para a geografia, que é a página... que é a página 278. Vamos lá, meus amigos, ó. 278. Atividades do espaço rural. Tá falando aqui. As atividades econômicas realizadas no campo são responsáveis pela produção de alimentos e de materiais destinados às indústrias e pela geração de emprego e renda para muitas pessoas. Nesse capítulo, vamos conhecer as principais características das atividades econômicas do campo. Então, tá mostrando aqui essa imagem, né? Qual atividade econômica essa fotografia aqui retrata, né? Vocês estão vendo aqui esse homem, né, no meio de animais, né? Então, nós podemos ver que ele tá retratando aqui a pecuária, né? É uma das atividades econômicas do espaço rural. Além dessa atividade econômica, quais as outras atividades são realizadas no espaço rural? Nós vamos aprender, que eu acredito que vocês ainda não devem estar lembrando, mas nós vamos aprender que tem outras atividades a ser realizadas no espaço rural, que é a agricultura, né? E que é o extrativismo. Existe espaço rural no município onde você mora, né? Pena que a gente não está aí para a gente poder assim, conversar um pouquinho sobre isso, né? Por quê? Em caso afirmativo, né? Se no município que você mora, vocês conhecem algum lugar, algum espaço rural, nós íamos citar algumas atividades econômicas que você já conhece, que são praticadas nesse espaço, né? Acredito que um ou outro pode trabalhar, ter um sítio, né? Ter um avô que tem um sítio, ou um tio, e que tem essas atividades econômicas no sítio, né? Trabalhando na agricultura, até mesmo com a pecuária, né? Então, vamos lá. Virando a página. Atividades econômicas no espaço rural. Então, tá assim. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo. Elas compõem o setor primário da economia. A seguir, estudaremos com mais detalhes cada uma dessas atividades. Muito bem, é agora que nós vamos fazer isso. Só que nós sabemos que tem o setor primário, né? Que são as atividades da agricultura, pecuária e extrativismo. Temos também o setor secundário, que são atividades industriais, e o setor terciário, que são as atividades de comércio, né? Prestação de serviços. Só que agora nós vamos trabalhar mais o setor primário, que vamos conhecer agora melhor, que são as atividades da agricultura, pecuária e extrativismo, tá bom? Então vamos lá. E nós sabemos que é por meio da agricultura, pecuária e do extrativismo que pode ser usado, né, para as indústrias, para a produção de sapatos, de roupas, né, bolos, biscoito, pneus, borrachas. Então é através, né, da agricultura, da pecuária e do extrativismo que tudo acontece. Por isso que eles são do setor primário, tá bom, amigos? Então vamos falar um pouquinho da agricultura. A agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar,
no cuidado com o cultivo das plantas, até a colheita de arroz, né, de produtos como arroz, feijão, milho. Esses produtos podem ser utilizados para alimentar pessoas e outros animais, ou para fabricar diferentes produtos nas indústrias. A laranja, por exemplo, é usada para a produção de suco e o algodão na produção de tecidos. Olha aí, né? Já indo para o outro setor, né? O setor da indústria. Então, vamos lá. Então, aqui nós vimos a agricultura. Em que ela trabalha, em que consiste esse trabalho da agricultura. Agora, o da pecuária. A pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, né, que refere-se a bois e vacas, aos suínos, que se refere a porcos e porcas, às aves, que se refere a galinhas, gatos, patos, e aos caprinos, que se refere a cabras e bodes, e os equinos, que se refere a cavalos e éguas, e os peixes. Com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como carne, leite e couro, que servem como alimento ou para a fabricação de outros produtos das indústrias. O couro, por exemplo, é usado para a fabricação de calçados. Olha a importância que tem, né, meus amigos? Agora, o extrativismo. O extrativismo consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Vamos conhecer mais esse tipo de extrativismo a seguir. Nós temos os tipos de extrativismo mineral, animal e vegetal. Vamos lá. O mineral extrai do solo e do subsolo recursos como ouro, prata, cobre, areia e o minério de ferro, mostrado na fotografia ao lado. Os minerais podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis e joias na construção de prédios e de casas também. Extrativismo animal consiste na pesca, na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes, como mostra também a fotografia ao lado. Esses animais são utilizados principalmente na indústria de alimentos, né? Porque eles pegam, eles fornecem, eles revendem, né? Extrativismo vegetal consiste na extração e coleta de recursos vegetais, como madeira, óleos, seivas, frutos e castanhas, como mostra também a fotografia ao lado. Esses produtos podem ser utilizados na indústria de alimentos, na fabricação de móveis, cosméticos, remédios e etc. Então, aqui mostrou os 3 tipos de extrativismo também, para que vocês pudessem entender. E aqui atrás está falando da importância da agricultura familiar. A agricultura familiar é um modelo de produção agrícola, pecuária e extrativista, que envolve o trabalho dos membros de uma mesma família, tanto homens como mulheres. Muitos produtos chegam diariamente à nossa mesa. São produzidos em pequenas propriedades rurais, nas quais se pratica a agricultura familiar. Por esse tipo de produção é tão importante, por isso que essa produção é importante. Aí nós temos um gráfico aqui, o gráfico está assim: Brasil, principal participação da agricultura familiar na produção de alimentos. Aí tem um gráfico aqui mostrando, né, a produção da mandioca, do feijão, dos suínos, leite de vaca, milho, arroz, né? E tá até perguntando, né, quais produtos citados nesse gráfico você e sua família costumam consumir nas refeições, né? Então, a gente geralmente consome tudo isso aqui, né? A mandioca, o feijão, o leite, o arroz, né? É uma coisa assim da nossa vida, né? Do nosso cotidiano mesmo, essa alimentação. A partir de 2009, os alimentos produzidos pela agricultura familiar passaram a fazer parte das refeições servidas em escolas públicas e entidades filantrópicas. Essa medida, determinada pelo governo federal, além de oferecer alimentos saudáveis, variados e apropriados à faixa etária dos alunos, passou a estimular o desenvolvimento da agricultura familiar em nosso país. Essas entidades filantrópicas são as instituições
sem fins lucrativos que tem como finalidade prestar serviços à sociedade, tá, meus amigos? Aqui está mostrando também alunos se alimentando durante a refeição escolar, né? Nas escolas públicas, né? E nessas entidades costumam, né, fazer essas refeições. Aí nós temos aqui ao lado, né, fotografias, onde nós vamos escrever o nome da atividade econômica mostrada em cada imagem e de 2 produtos que podem ser obtidos por meio dela. Então nós já conhecemos as atividades, né, que é a atividade pecuária, a atividade agrícola, a extrativista. Então nós vamos relacionar aqui a figura a qual atividade e vamos também estar pontuando aqui 2 produtos que se obtém por meio delas, tá bom? Além de dizer atividade, a gente vai dizer no caso, o alimento obtido por ela. E nós temos aqui a página 284 para que vocês também façam, né? Para vocês lerem as manchetes e responder. Aí está perguntando qual é o principal assunto tratado nas 2 manchetes. Aqui nós estamos falando novamente sobre a agricultura familiar, né? Dessa responsabilidade, né? Que a agricultura familiar tem, né? No nosso dia a dia. Aí nós vamos estar pontuando isso e pontuando, né, como as manchetes acima indicam a importância da agricultura familiar. A resposta está aqui mesmo, né? Elas estão mostrando ali como que a importância da agricultura familiar, tanto na produção de riquezas quanto dos alimentos. E por último, nós vamos escrever uma manchete, né? Igual mais ou menos essa que está aqui. Tipo essa mensagem aí, essa manchete. Qual a importância da agricultura familiar para a produção brasileira, né? Para a população brasileira, né? A gente sabe a importância que tem desses alimentos, né? Então vocês vão criar aí a manchete aí e vamos colocar, tá bom? Então vocês vão fazer a página 283 e 284, tá, meus amigos? Qualquer dúvida, vocês falem com a tia, tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe.